Estamos aqui com mais um Pode Conversar, lembrando você que é super importante para nós a sua participação, o seu like, também você pode compartilhar com seus amigos, e eu tenho tido bastante retorno nesse sentido e quero até agradecer as pessoas que me dão retorno, porque é muito bom ter retorno. E lembrando também que estamos no Spotify, você pode colocar Noemi Torres, que você vai acessar com facilidade. Eu estou falando nesses dias sobre ressignificação e hoje eu quero conversar com você sobre ressignificação após perda, porque nós temos tido muito essa experiência de perdas, perda de familiares, perda de outras coisas também, como emprego e demais perdas, porque são muitas as perdas que a gente passa na nossa vida. E aí, quando a gente fala de perda, nós já começamos a pensar nos nossos queridos que vieram a falecer, e essas perdas são muito pesadas, muito mesmo. Elas são grandes, mas essas outras perdas também são importantes, como as perdas financeiras, ou que acaba levando a gente a mudar de estilo de vida e a recomeçar, e nem sempre isso é muito fácil. Qualquer perda, independente do tipo, pode ser muito pesada, e todas geram a ressignificação. Nos momentos de perda, nós somos levados a questionar: por que aconteceu isso comigo? Será onde eu errei? Essas coisas assim, nós somos muito tendentes a ficar questionando e não encontramos respostas. Ninguém sabe explicar o sofrimento. Nós passamos por momentos muito difíceis e até entendermos que necessitamos de ressignificação para a nossa própria vida, que não dá mais para continuar na vida que tínhamos antes. Olha, eu quero comentar com você um texto do Velho Testamento que eu acho muito interessante. Em Deuteronômio 21, de 10 a 13, nós lemos ali as orientações a respeito de como se comportar em relação às mulheres que eram capturadas na guerra. Os guerreiros, quando a guerra terminava, eles capturavam as pessoas que estavam boas para trabalhar ou que seriam aproveitadas. Infelizmente, era assim que eles viam as coisas. E eles capturavam as mulheres, e algumas que eles consideravam bonitas, eles levavam para tomá-las como esposas. Mas para chegar nesse ponto, tinha um verdadeiro ritual de passagem. E dentro desse ritual, eu achei assim muito importante um detalhe. Eles precisavam deixar aquela mulher durante um mês chorando ali, deixando seus questionamentos, as suas mágoas saírem, e eles precisavam respeitar durante um mês aquele tempo que aquela mulher ia ficar chorando, ia ficar no seu luto. No versículo 13 diz assim: ela ficará em casa e pranteará o seu pai e a sua mãe por um mês inteiro. Bom, eu chamei atenção para esse texto por causa do tempo do luto, que precisa ser respeitado. Ele precisa ser vivido para que as emoções possam se acomodar e para que o coração da pessoa seja acalentado. A mulher capturada na guerra, essa que eu falei, de Deuteronômio, ela vivia esses dias de agonia. Ela tinha perdido a sua família e ela tinha sido capturada. Agora ela estava sozinha no meio de pessoas estranhas e precisava tomar uma decisão para continuar vivendo. Porque se depois de um mês ela não quisesse mais continuar ali, ela podia ir embora, sabe? Tem momentos que nós precisamos virar a página da nossa vida.
da nossa história, porque nossa história muda muitas vezes. E no caso dessa mulher, ela teria que renunciar ao passado, porque a vida dela ia mudar demais e ela precisava ter uma cura, e essa cura tinha que vir de Deus. É Deus que traz a cura. E para que aquelas lembranças, as lembranças do passado, aquela vida anterior fosse resolvida e ela tivesse condição de reiniciar um novo tempo. Esse processo também é importante para nós. Tem muitas pessoas que não querem viver o luto, não querem chorar, querem parecer muito forte. E isso não é bom, porque as coisas não ficam resolvidas dentro do coração. Lá em Eclesiastes 3, está escrito que há tempo para todas as coisas da vida. A vida é extensa e durante esse tempo os acontecimentos podem ser opostos. Por isso lá diz, há tempo de chorar e tempo de rir, há tempo de prantear e há tempo de dançar. Esse que eu citei é o Eclesiastes 3:4. Algumas pessoas passam anos chorando também, sabe? Chorando as suas perdas. Faz 7 anos que eu perdi tal pessoa e ainda está chorando. Isso também não é saudável. Isso não é o melhor, não é o certo. É normal viver o luto, mas é também normal parar de chorar no tempo certo. Todos nós precisamos, em determinado momento de nossa vida, tomar decisões grandiosas. Até a decisão de parar de chorar é uma decisão que pode ser grandiosa, mas precisa ser tomada. São decisões difíceis, mas você tem que desapegar daquela pessoa que partiu, daquela pessoa que era tão querida, mas é preciso que você se desapegue para que tenha condição de continuar a sua vida. Olha, ser forte é continuar a viver em tempos em que a sua alma está pedindo para morrer. Essa força nós encontramos em Jesus. É Ele que dá essa força para nós. O Senhor, Ele cura as feridas da nossa alma. Lá no Salmo 147:3, diz que só Ele cura os de coração quebrantado e cuida das feridas. Olha, quando eu olho para minha própria história, eu percebo o quanto Deus tem sido bom e o quanto Ele tem me fortalecido em cada nova etapa que já passei e que ainda passo e que talvez ainda tenha que passar, porque a vida é assim. Eu não vejo nenhuma possibilidade de alguém vencer sem fé. A fé nos aproxima de Deus e traz intimidade e nos faz sentir amparados. Se você está vivendo luto, lembre-se disso. Deus vai curar o seu coração. Olha, depois de uma perda, temos que reconstruir a nossa identidade. Há poucos dias eu fui a um funeral e ouvi a senhora que havia ficado viúva naquele dia dizer que fazia 50 anos que ela era casada com aquele senhor que tinha falecido. E ela não sabia como seria a vida dela sem ele. Realmente, ela vai ter que ressignificar a sua vida. É importante se pensar nisso. E é importante ter consciência de que essa ressignificação precisa acontecer. Precisa ser algo bem resolvido para que a vida tenha condição de continuidade. É possível se reinventar depois de uma perda, mas é claro que isso não é fácil. Da forma que eu estou falando, parece fácil, mas não é fácil. Eu me lembro quando perdi o meu esposo, isso já faz muitos anos. Eu tive que reaprender muita coisa, desde as compras do supermercado,
pois eu não iria mais comprar o que ele gostava. Eu precisava me lembrar de quem eu era e do que eu gostava e do que eu gostaria de comprar. Qual era o melhor suco? O que eu gostava? Eu estava comprando agora sem lembrar do que ele gostava. Eu precisava ver o meu gosto, me conhecer melhor. A identidade da gente é mexida depois de uma grande perda. E muitas vezes nós precisamos buscar ajuda nesse período. Ajuda de um psicólogo, ajuda de um médico para que a sua saúde também seja melhorada, para que você possa buscar uma vida mais saudável. Essas ajudas vão trazer coragem para você enfrentar o novo. A ressignificação da vida após a perda é um processo individual e não podemos nos comparar com outras pessoas. Eu estou contando o que me aconteceu, mas pode ser muito diferente com você, pois cada perda é uma e cada pessoa também é uma. Ninguém é igual, mas a minha sugestão é que você se conheça e busque ajuda. Algumas pessoas ficam muito ansiosas, com medo de que aquela pessoa seja esquecida, aquela pessoa que se foi. Mas todos nós temos algo que se chama memória de amor. Depois que passamos o luto, nós lembramos da pessoa e falamos a respeito dela com os nossos familiares. Ela continua fazendo parte de nossa história, de nossas conversas. É como se o amor por ela continuasse em nossa memória. Mas mesmo que ela já tenha sido uma pessoa muito forte na nossa vida, ela já não vive mais conosco. E assim nós vamos deixando de amar aquela pessoa. E isso é normal. Nada justifica você continuar amando quem já morreu, quem já partiu para o Senhor. Você vai ter uma memória de amor, mas a sua vida dali para frente é diferente. Você precisa estar curado, precisa estar pronto para conhecer coisas novas, para viver o novo, como eu já disse. Os laços afetivos que nós compartilhamos com aquela pessoa foram bonitos, foram fortes, mas agora a nossa vida vai tomando um novo significado e a nossa história vai mudando. É preciso entender isso. Fale isso para a criança que perdeu alguma pessoa querida. Não fale para ela, essa pessoa querida está lá naquela estrelinha. É mentira. Por que você está mentindo com a criança? Fale a verdade para a criança. Converse com ela dizendo, olha, nós podemos sempre comentar a respeito dessa pessoa tão querida e nós podemos sempre estar lembrando dela nos bons momentos dos bons momentos que passamos juntos, que tivemos com ela. Mas nós vamos daqui a uns tempos parar de sofrer por isso, porque nós vamos aprendendo a viver sem a presença dessa pessoa conosco. Nós vamos aprendendo a viver de forma diferente e a vida é assim. Fala sim para a criança, ensina isso. A criança pode entender isso e ela entende de forma mais fácil que o adulto. Cada momento novo vai nos ajudando a ressignificar a nossa vida e nós vamos sendo restaurados pelo Senhor. O Senhor vai curar o seu coração. Que Deus te abençoe. Um abraço.